Oi, pessoal. Bem-vindos a mais um mergulho profundo aqui no Entre os Olhos. É isso aí. Hoje a gente vai mergulhar em A Glória da Bondade, revelando o verdadeiro caráter de Deus. Nossa, que livro, hein? É um livro que realmente tem dado o que falar. Demais. Você já teve a chance de ler? Sim, já. E confesso que fiquei bem impactado com a forma como ele nos leva a repensar a imagem de Deus, sabe? É. Às vezes a gente cria uma visão um pouco distorcida, né? Ah, De sim. um Deus severo, pronto para nos punir. Verdade. E o livro vai na raiz disso, né? Mostrando que a verdadeira natureza de Deus é completamente diferente. Ah, Ele usa vários trechos da Bíblia para mostrar isso. Um que me chamou a atenção logo de cara foi Êxodo 33:19, onde Deus fala para Moisés: "Farei passar toda a minha bondade diante de você." nossa, que passagem forte, né? É. É como se Deus estivesse dizendo: Moisés, esqueça essa ideia de que eu sou um Deus vingativo. Quero que você me conheça pela minha bondade. Ah, É isso que me define. Exatamente. E essa bondade não é algo distante, né, abstrato. O livro mostra como ela se manifesta em cada detalhe da criação, no cuidado que Deus tem com a gente. É verdade. É como se cada nascer do sol. É. Cada abraço apertado, cada gesto de amor fosse É. um lembrete da bondade de Deus. É incrível como ele se revela através das coisas simples, né? Totalmente. E aí, como a gente concilia essa ideia de um Deus bondoso com a realidade do sofrimento no mundo? Se ele é bom, por que tantas coisas ruins acontecem? Essa é uma pergunta que a gente se faz em algum momento da vida, né? O livro aborda essa questão de uma forma bem sensível, sabe? É. Explicando que o sofrimento muitas vezes é consequência das nossas próprias escolhas ou das escolhas de outras pessoas. Deus nos deu o livre-arbítrio e, infelizmente, nem sempre a gente faz as melhores escolhas. É verdade. Então Deus permite que a gente erre e sofra as consequências. Parece meio duro, né? Pode parecer. Mas o livro deixa claro que Deus não é indiferente ao nosso sofrimento. ele sofre junto com a gente e nos dá força para superar os momentos difíceis. É como um pai amoroso, sabe? Que acompanha o filho em cada passo, mesmo quando ele tropeça e cai. Entendi. E essa questão do sofrimento acaba levando a gente para outra pergunta, né? Como fica a justiça de Deus diante de tanta maldade? O livro fala sobre o julgamento final, mas de uma forma que nos liberta do medo, sabe? Ele enfatiza que esse dia não deve ser encarado como um acerto de contas, mas sim como uma oportunidade de redenção, de nos aproximarmos de Deus através do seu perdão e da sua misericórdia. Então não é um julgamento no sentido de punição. Não. O livro deixa bem claro que a justiça de Deus é diferente da nossa justiça. Ela não busca vingança, mas sim a restauração. E essa restauração só é possível através do perdão e do amor que Jesus nos oferece. Faz sentido, Jesus é a prova viva da bondade dama de Deus por nós, né? É. Mas como a gente pode viver essa bondade no dia a dia, em um mundo tão cheio de desafios? O livro dá alguma dica prática? Sim. Ele nos convida a cultivar a bondade em nossos relacionamentos, a ter compaixão pelos que sofrem, Sim. a perdoar aqueles que nos feriram. Uhum. São atitudes simples, mas que fazem toda a diferença. É como se a bondade de Deus fosse uma chama que a gente precisa manter acesa dentro de nós, né? Isso? Para que ela ilumine o mundo ao nosso redor. Exatamente. E essa chama se alimenta da nossa fé, da nossa oração, da nossa busca por Deus. Quanto mais a gente se aproxima dele, mais a sua bondade se manifesta em nós. Que lindo. E você que está nos acompanhando nessa conversa, já parou para pensar como a bondade de Deus se manifesta na sua vida? O que te tocou até agora? Ficou alguma pergunta na sua cabeça? É. Compartilhe com a gente. E na próxima parte do nosso mergulho, a gente vai aprofundar ainda mais essas conversas sobre a bondade de Deus e os desafios de vivê-la em um mundo tão complexo. Fique ligado. E aí, pessoal, voltando ao nosso mergulho em A Glória da Bondade. Acho que um ponto que a gente precisa destacar é como o livro nos ajuda a entender a diferença, né? Entre a justiça humana e a justiça divina. É verdade. Me chamou a atenção a forma como o autor explora essa questão. Aham. Muitas vezes a gente se frustra com as injustiças do mundo, né? Sim. Parece que o mal fica impune. A gente tem essa tendência, né, de querer ver a justiça sendo feita aqui e agora, de forma imediata, né? Mas o livro, ele nos lembra que a justiça de Deus, ela opera num plano muito maior que transcende a nossa compreensão, né? Limitada. E que a justiça dele é perfeita, né? Livre de falhas. Enquanto a nossa justiça humana, ela é sempre sujeita a erros e interpretações. Sim, sim. E o mais importante, né, é que a justiça divina não busca apenas punir o erro, mas também restaurar o que foi quebrado. É oferecer a chance de recomeçar, de se redimir. E essa redenção
acontece através do perdão de Deus que nos é oferecido por meio de Jesus, certo? Com certeza. É como se Deus nos dissesse: eu vejo o seu coração, as suas lutas, os seus arrependimentos e estou pronto para te perdoar, para te dar uma nova chance. Nossa, é muito libertador, né? É. Saber que a gente pode contar com a misericórdia de Deus, mesmo quando a gente erra. É verdade. A gente não precisa viver sob o peso da culpa e da condenação. A graça de Deus nos alcança mesmo quando a gente não merece, né? É um presente imerecido, um ato de amor puro e incondicional. E por falar em amor, o livro também nos desafia a sermos mais amorosos uns com os outros, né? Sim, A colocar em prática essa bondade sem dúvida. que a gente recebe de Deus. É como se Deus dissesse: eu te amei primeiro, agora vai e ame os outros da mesma forma. E esse amor se traduz em atitudes simples, né? Sim. Como ser paciente com quem nos irrita, perdoar quem nos ofendeu, estender a mão para quem precisa de ajuda. É sobre sermos um reflexo da bondade de Deus no mundo, né? Isso. Levar essa luz para todos os cantos, mesmo que pareça difícil. E às vezes a gente pensa, né, que precisa fazer grandes coisas para demonstrar amor a Deus. Sim. Mas o livro mostra que as pequenas atitudes, né, feitas com sinceridade de coração, também são valiosas. Um sorriso, uma palavra amiga, um gesto de carinho. É, Tudo isso pode fazer a diferença na vida de alguém. verdade. E no fim das contas é isso que importa, né? Amar a Deus de todo o nosso coração, amar ao próximo como a nós mesmos, viver essa bondade no dia a dia, né? Mesmo em meio aos desafios. E essa jornada de transformação, ela é um processo contínuo, né? Sim. A gente nunca chega ao ponto de ser perfeito, mas a graça de Deus nos sustenta, né? E nos impulsiona a cada dia. Sim, o livro nos encoraja, né, a perseverar nessa caminhada, a não desanimar diante das dificuldades, a confiar sempre na bondade e no amor de Deus. E a buscar a sua presença, né? Em todos os momentos da nossa vida. Isso, Seja nos momentos de alegria ou nos momentos de dor. é isso mesmo. Saber que Ele está sempre conosco, nos guiando, nos protegendo, nos amando incondicionalmente. E você, que está nos acompanhando nessa conversa, o que tem achado? Já parou para pensar em como a bondade de Deus se manifesta na sua vida? Compartilhe com a gente as suas experiências, as suas reflexões, as suas dúvidas. Queremos construir essa conversa juntos. E aí, pessoal, de volta para a última parte do nosso mergulho em A Glória da Bondade. Isso aí. Hoje a gente vai encarar um desafio e tanto, hein? Como colocar em prática essa bondade no mundo que muitas vezes parece te empurrar para o caminho oposto? É verdade. A gente vive numa sociedade que valoriza muito o individualismo, a competição, o sucesso a qualquer custo. É fácil se deixar levar por essa correnteza, né? Começar a pensar só em si mesmo, os próprios interesses. E o livro nos alerta para esse perigo, né? Ele nos lembra que a gente é chamado para ser diferente, para ser luz nesse mundo, sabe? Ser sal da terra, fermento na massa. É sobre levar a bondade de Deus para todos os cantos, mesmo quando parece difícil. E o livro dá algumas dicas, né, de como fazer isso. Sim. Ele incentiva a gente a começar pelas pequenas coisas, pelos gestos simples do dia a dia. Um sorriso pro caixa do supermercado, uma palavra de conforto para um amigo que está passando por um momento difícil, uma doação para uma instituição de caridade. Esses pequenos atos de bondade, por mais insignificantes que pareçam, podem ter um impacto enorme na vida das pessoas. É como semear semente de amor e esperança. A gente nunca sabe onde elas vão germinar, né, e florescer. E o livro também desafia a gente a ter um olhar mais compassivo para as pessoas ao nosso redor. É tentar entender as dores, as lutas, as motivações. A gente nunca sabe o que o outro está passando, né? Então um pouco de empatia pode fazer toda a diferença. Com certeza. E essa compaixão nos leva a agir com mais bondade, a estender a mão para ajudar, a oferecer um ombro amigo. E a gente precisa lembrar que a bondade não é sinal de fraqueza, como às vezes o mundo tenta nos fazer acreditar, né? Muito pelo contrário. É preciso muita força e coragem para ser bondoso no mundo que te incentiva a ser egoísta. É nadar contra a correnteza. Mas o livro garante que vale a pena. Porque a bondade, ela nos liberta do egoísmo, do ressentimento, da amargura. E nos conecta com a verdadeira fonte de alegria e paz, que é o amor de Deus. E a gente precisa ter em mente que a bondade não é algo que a gente faz para receber algo em troca. É um ato de amor desinteressado que brota do nosso coração transformado pela graça de Deus. É como um presente que a gente oferece para o outro sem esperar nada em retorno. E esse tipo de bondade é revolucionário porque quebra as correntes do egoísmo e constrói pontes de amor e compaixão. É como uma luz que brilha na escuridão, né? Contagiando as pessoas ao redor e mostrando que um mundo melhor é possível. E no final das contas, a gente precisa lembrar que a bondade é um reflexo do próprio caráter de Deus. Ele é a fonte de toda a bondade, o exemplo perfeito de amor e compaixão. E quando a gente se abre para sua graça,
A sua bondade transborda em nós e se espalha pelo mundo. É como um rio que nasce na montanha, né? E vai irrigando a terra por onde passa. E essa é a nossa missão. Sermos canais da bondade de Deus, levando seu amor para todos os cantos. E transformando o mundo um gesto de cada vez. E você que nos acompanhou nesse mergulho profundo em A Glória da Bondade, o que achou dessa conversa? Que reflexões esse livro despertou em você? Que desafios você enxerga em viver a bondade de Deus no dia a dia? Compartilhe com a gente as suas experiências, suas dúvidas, as suas inspirações. A gente quer continuar essa conversa com você. E lembre-se, a bondade é uma escolha que a gente faz todos os dias. E essa escolha tem o poder de transformar o mundo. Que a bondade de Deus nos inspire e nos guie sempre. Um grande abraço e até a próxima.